Olá, tudo bem? Você vai fazer prova de arraiz amador e motonauta em breve? É chato chegar na prova e a gente não ter certeza se a gente vai se dar bem, não é verdade? E eu sei que você deve ter caçado aí pela internet vários simulados ou várias questões que aparecem na prova de arraiz amador e motonauta. E é por isso que eu vou fazer com você aqui um simulado resolvido e comentado, completinho para você. Para isso, eu vou utilizar uma ferramenta que está publicada lá no nosso site. É o nosso simulado completo de arraiz amador e motonauta. Se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, deve ter o link dessa ferramenta aí na descrição. Se não, é só acessar o nosso site, enaut.com, e lá você vai encontrar. Nós temos dois cursos, ou seja, dois bancos de questões aqui. O de demonstração, para você dar uma olhadinha em como estamos estruturados e tem algumas questões lá dentro. E nós temos também o completo, que conta com mais de 1.100 questões, que se não estão iguais, são muito parecidas com as questões que aparecem na prova. É só clicar em qualquer um dos simulados, criar a sua conta, se você não tiver criado ainda, e eu vou começar então com a parte mais interessante para vocês. Vou fazer aqui um simulado completo comentado da prova de arraiz amador. Cada vez que eu inicio um simulado, ele monta esse simulado balanceado por assunto, mas com questões aleatórias do nosso banco de questões. E é claro, você não está limitado somente ao simulado de arraiz amador. Tem o simulado também para motonauta específico e depois temos sessões. Se você quer reforçar um certo assunto que você tem mais dificuldade, você pode acessar todas as questões que nós temos referente ao assunto específico. Por exemplo, você está vendo ali regras de manobras, né? Temos 69 questões, luzes, marcas e sinais sonoros, 93 questões, e assim vai. Mas vamos lá para o simulado comentado. É só clicar nele e aí você tem 2 horas para resolver 40 questões aleatórias balanceadas por assunto. E se você for fazer o exame em uma capitania já informatizada, o formato do nosso simulado é muito parecido com o formato da prova, hein? Mas vamos lá para a primeira questão. Em canais estreitos, as embarcações devem... Pessoal, canais estreitos é RPAN, é regras de manobra. Então eu vou utilizar sempre que possível aqui imagens do nosso curso completo teórico de arraiz amador e motonauta para explicar. Em canais estreitos, as embarcações elas devem ficar o tão próximo quanto possível da margem que está a seu boreste. Próxima questão, a posição relativa, que indica a direção contrária de onde vem o vento, chama-se, nós temos o barlavento e o sotavento. O barlavento é de onde está vindo o vento e o sotavento é para onde o vento está indo. Então, nesse caso aqui, é sotavento. Vamos para a questão 3. Uma embarcação derrabada provavelmente está com... Quer saber se você sabe o termo derrabado, o que significa? Uma embarcação que tem muito trim na popa, o calado na popa é maior do que na proa. Então a embarcação derrabada tem muito peso na popa e pouco na proa. Vamos para a questão 4. Embarcações de esporte e recreio com comprimento inferior a 12 metros exibem normalmente, e fala de luzes. Isso aqui também tem a ver com o nosso RIPAN. Essa embarcação ela pode exibir as luzes de bordos, a encarnada e a verde, e também uma luz circular branca. Sendo que as luzes de bordo elas podem estar combinadas em uma única lanterna. É exatamente o que nós temos na alternativa A. Luzes de bordo, verde e encarnada, combinadas e uma luz circular branca. Próxima questão. Qual a providência, além das ações referentes ao combate ao incêndio, propriamente ditas, que devem ser tomadas a fim de preservar a vida humana durante a ocorrência de um incêndio a bordo? Pessoal, isso aqui é bem simples, é bem óbvio, né? Todos deverão vestir colete salva-vidas. Em qualquer emergência, preservação da vida humana vem primeiro. Você olha as outras alternativas, não tem relação com a preservação da vida humana. Questão 6. O que vem a ser a velocidade de segurança? E o que devemos fazer quando cruzamos com outras embarcações atracadas ou fundeadas, ou mesmo localizadas às margens dos rios e canais? Aqui lhe cobra conhecimentos de RIPAN e também de uma partezinha que é dada junto com o RIPAN, que fica lá dentro da Norman 02. A velocidade de segurança é aquela que te permite tomar uma ação apropriada para evitar uma colisão, um abarroamento, ou então para parar a embarcação a uma distância segura. Já na Norman 02, que a gente estuda junto com o RIPAN, conforme eu falei, aí ele fala que você tem que passar uma baixa velocidade de embarcações em rios e canais para evitar o quê?
que as marolas da sua embarcação acabem prejudicando, danificando essas outras embarcações. A alternativa B contém justamente o que eu falei aqui agora. Vamos para a próxima questão, questão 7. Primeiros socorros, como se chama o ato de conter uma hemorragia? Essa é você sabe ou não sabe ou joga com as alternativas absurdas, é a hemostasia. Questão 8. De acordo com o RIPEAN, as luzes de navegação têm os seus ângulos de visibilidade de... E aí, a gente faz um estudo bem legal no nosso curso sobre isso, mas seria esse diagrama aqui. Tem certos ângulos aqui, a gente estuda esses ângulos e a alternativa correta aqui que são que as luzes de bordos, a de boreste e a de bombordo, elas ficam com 112,5 graus cada uma a partir da proa. E a luz de alcançado, que é essa branca, ela tem um setor de 135 graus, com centro na popa, 67,5 graus para cada lado da popa. É o que está aqui na nossa alternativa A. Vamos para a nona questão. O comandante, no exercício de suas funções e para garantir a segurança das pessoas, da embarcação e da carga transportada, ele pode... Isso aqui vem lá da LESTA, Lei da Segurança do Tráfego Aquaviário. E lá a gente descobre que o comandante pode, entre outras coisas, ordenar o desembarque de qualquer pessoa. Alternativa D. 10ª questão. Um céu uniforme e encoberto é indicativo de... Isso aqui significa o que, pessoal? É calmaria. Nós temos justamente o contrário quando nós temos o que? Cúmulos, né? Atividade convectiva. Isso a gente vê na nossa aula de meteorologia. Vamos lá para a questão 11 agora. Quais são, respectivamente, os períodos para acender as luzes de navegação e içar e arriar a bandeira nacional? Aqui ele junta dois assuntos. Um deles é RIPEAN, luzes de navegação, e o outro tem a ver com um cerimonial da Marinha, que tem um trechinho dele lá na Norman 03. As luzes de navegação, conforme o RIPEAN, são de quando o sol se põe até quando ele nasce. Já a bandeira nacional, lá do cerimonial, você vai às 8 da manhã lá na popa do seu barco, todo dia, e vai içar ela às 8 da manhã. E quando é o pôr do sol, você corre lá de novo e tira a bandeira. Isso é o que diz a Norman 03. Então, a alternativa C. Questão 12 agora. Uma luz branca contínua que não pisca, situada tão próximo quanto possível da popa ou no espelho de popa, visível apenas para quem vem de ré, num setor horizontal de 135 graus. Chama-se... É mais uma das luzes do RIPEAN, né, pessoal? Isso aqui é a nossa luz de alcançado. Vamos para a 13ª questão, também é RIPEAN, olha aí, ó. De acordo com o RIPEAN, de forma a possibilitar a ação apropriada e eficaz para evitar o abarroamento, batida de duas embarcações, bem como ser parada a uma distância segura, cada embarcação deverá proceder. Isso aqui é frase pronta lá do RIPEAN. É a regra da velocidade de segurança. Ou seja, a alternativa A, deve proceder a uma velocidade segura. 14ª questão, em que situação deixamos alguém tomando conta das espias? É meio frase pronta de livro também. A gente deixa alguém tomando conta das espias, dos cabos que amarram a embarcação ao cais, quando existe uma grande variação de maré. Que é a mesma coisa que da delta, né? Grande amplitude de maré. Questão 15. Em um naufrágio, a fadiga e o esgotamento de grandes privações muitas vezes conduzem a distúrbios mentais que podem tomar forma de extenso nervosismo, atividades excessivas e violentas e de estafa. O melhor meio de evitá-los isso aqui também é meio frase pronta, tá? Mas a gente olha as alternativas ali, a gente vê logo que a delta é a correta. A alternativa delta é procurar dormir e descansar o máximo possível. 16ª questão, a amplitude de maré. Nós temos que saber os elementos da maré, período, altura da maré, nível de redução. E a amplitude da maré é a distância vertical entre uma baixa-mar e uma pré-mar. A alternativa B, bravo. Questão 17, a palavra utilizada para caracterizar uma chamada de perigo ou socorro. Essa também é bem fácil. Nós temos o Mayday, o Pane-Pane e o Securité. A chamada de socorro é o Mayday. 18ª, em que ponto do barco deve ser fixada, presa, a amarra, quando o barco está afundeado? Isso aí todo mundo sabe, né, pessoal? A amarra, o ferro, a âncora,
Ela fica ligada através de sua amarra lá na proa da embarcação. Questão 19 de combate a incêndio. O primeiro método de extinção de incêndio, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio, que é o nosso comburente, a menos de 16%. Chama-se, você troca o oxigênio por uma outra coisa qualquer, abafando, portanto, o fogo. Alternativa C. Primeiros socorros. Na respiração boca a boca, eu sempre devo deixar a cabeça da vítima voltada para trás. É a posição para fazer a respiração boca a boca. As boias de delimitação de um canal são um exemplo de... E aí está te cobrando a definição de balizamento. O que é balizamento? Essas boias fazem parte do balizamento, conjunto de sinais náuticos de um certo local. Questão 22. É um nó muito usado para amarrar embarcações pequenas ao arganel de uma boia. Nós temos que conhecer que nó que é esse. Esse é o nosso famoso lás de guia, o rei dos nós. É a segunda alternativa aqui, a alternativa B, de bravo. Questão 23. Qual é o único caso em que utilizamos um balizamento dobrado, ou seja, com dois sinais iguais, dois sinais náuticos iguais? Nós colocamos um balizamento dobrado quando encontramos um perigo ainda não cartografado, não existente em uma carta náutica. Questão 24. De acordo com a Norma 03, é o cadastramento da embarcação no Tribunal Marítimo, com atribuição do número de registro e o competente expedição da provisão de registro da propriedade marítima. Nós sabemos lá, quando estudamos no nosso curso, que existe a inscrição da embarcação, quase todas fazem, e existe o registro da embarcação. Esse registro é feito lá no Tribunal Marítimo. Aqui é a alternativa delta. Para a questão 25 agora, no que diz respeito ao uso do colete salva-vidas, é conveniente, antes de iniciar uma viagem, que se faça. Bom, nós sabemos que a embarcação deve estar dotada com um número suficiente de coletes para a lotação da embarcação. Então a gente mata algumas das alternativas aqui. E fora isso, isso aqui é uma frase feita, né? É conveniente que você faça uma demonstração de como utilizar o colete salva-vidas. Vamos para a questão 26 aqui. Também é de RIPEM, olha aí. Quando duas embarcações de propulsão mecânica navegam em rumos em que se cruzam em situação que envolva o risco de abarroamento, qual a ação correta quanto à obrigatoriedade da manobra? Entre duas embarcações de propulsão mecânica, esse detalhe é importante, o RIPEM nos diz que a embarcação que avista a outra pelo seu boreste deverá ser a embarcação que vai manobrar, que vai dar preferência para outra embarcação. É a embarcação manobradora. E ela deverá preferencialmente passar pela popa da outra embarcação. Isso que a gente tem aqui na alternativa B, bravo. Só que ali está escrito que evitará cruzar a sua proa. É a mesma coisa no final das contas. Vamos lá para a questão 27 agora. Qual das condições abaixo não é característica de um bom fundeadouro? Essa aqui é muito fácil. Nós queremos um fundeadouro que tenha várias boas características, né? Inclusive uma boa tensa. Então uma má tensa aqui não é uma característica desejável. Questão 28. Navegar com a embarcação motorizada a menos de 200 metros das praias, em áreas reservadas a banhistas, é considerada uma infração grave. E o seu condutor? Algumas infrações a Marinha realmente ela gosta de cobrar na prova. Essa aqui é uma delas. Área reservada para banhista, distância de praia, distância da arrebentação. Nesse caso aqui, o condutor vai ser multado ou suspenso e também terá sua embarcação apreendida. O suspenso não aparece aqui, né? Então ficamos com a alternativa D. Vamos para a questão 29. Os gases desprendidos pelos combustíveis, ao se inflamarem, dão origem a que tipo de incêndio? Tem que saber a classe de incêndio. No caso aqui é um incêndio classe B. É um incêndio que acontece em líquidos e gases. Alternativa B, portanto. Questão 30. São partes de uma embarcação. Olha, travessa é uma direção, calado e borda livre são cotas verticais, são distâncias verticais. Avante, arré e meanal. Meanal é uma região, avante e arré são direções também ali dentro da embarcação. Boreste e bombordo são os lados. E trim não tem nada a ver, né? Então a alternativa A aqui, ó, proa, popa, quilha, bordos e convés.
Operar luzes de navegação em desacordo com as normas pode suspender o certificado de habilitação por até... Essa questão aqui é típico decoreba, é aquela para você não acertar a prova. Mas vou dar uma dica para vocês. Normalmente é 30 ou 60 dias, hein? Eu mesmo vou confessar para vocês que não sei a resposta certa dessa de cabeça. Eu vou chutar aqui 60 e depois a gente descobre se eu acertei ou não. São partes de uma embarcação, parecida com alguma questão anterior que a gente fez há pouco, né? Acontece isso na prova também. A Marinha usa um banco de questões para montar a prova. Então, nessa aqui mudou um pouco as alternativas, mas é a alternativa A também. Convés, costado e quilha. Assinale a alternativa que está correta sobre o que ele está explorando aqui. A questão de como apagar o fogo na gasolina. A gente usa espuma, né? É um incêndio classe B. E a alternativa aqui que bate com isso, ou pelo menos fala alguma coisa que não contraria o que eu falei, é a última. Nós não podemos usar água para combater o fogo na gasolina porque a temperatura de ignição da gasolina é inferior à temperatura da água. Ou seja, não adianta usar resfriamento, não adianta usar água para apagar incêndio com gasolina. Questão 34, comunicações. Entrou também recentemente esse assunto na prova de arraiz amador. Tem pouca questão, não é toda a prova que aparece. Mas olha aí, qual é a agência que cria normas e regulamenta as telecomunicações? Essa aí é a Anatel. Sempre que você compra, por exemplo, um radinho para botar na sua embarcação, você tem que registrar o seu rádio lá na Anatel. Questão 35. Qual o fator não altera a ação de manobra de uma embarcação? Isso aqui é até bem óbvio, né? Se a gente olha as alternativas. A quantidade de sal na água vai atrapalhar como uma manobra da embarcação é feita, o desempenho da embarcação? Não, né? Alternativa A. Questão 36. As boias elas podem ser cegas ou luminosas. A boia cega não tem aparelho de luz, a boia luminosa tem. Então a boia cega ela não emite luzes, alternativa B. Outra questão aqui de balizamento náutico. A marca de top de um sinal especial. A marca de top de um sinal especial, essa boia é uma boia toda amarela, ela é um X amarelo. Questão 38 de manobra com embarcações. Aqui no caso é uma manobra com embarcação de 2 eixos e 2 hélices. Essa embarcação, de uma maneira geral, elas se aproximam para a atracação, fazendo um ângulo com a proa em relação ao cais de aproximadamente 20 graus. Com velocidade, é claro, reduzida. Então, alternativa C. Sinais sonoros aqui, lá do RIPEAN, né? 5 ou mais apitos curtos significam o quê? 5 ou mais apitos curtos significam não concordo, não tenho certeza, melhor não, estou em dúvida. Ou seja, alternativa D, não entendi as suas intenções de manobra. Vamos agora para a derradeira questão, questão 40. De acordo com o RIPEAN, em uma situação de risco de abalroamento, a embarcação que não tem a obrigação de manobrar, ela é chamada de embarcação. Bom, nesse caso aqui é saber como o RIPEAN chama essas embarcações, né? Até mesmo olhando as alternativas fica fácil. Bom, não é a sem preferência, não é a alcançadora, nem a alcançada. Isso aqui tem a ver com ultrapassagem. Então é a embarcação que tem preferência. Vamos finalizar o nosso simulado. Vou apertar aqui nesse botão e aí a gente dá uma olhadinha aqui e ver se tem alguma questão que a gente queira revisar ainda. Não tem nada, então eu vou enviar tudo e terminar aqui e verificar a minha nota. Vamos ver? Opa, acertei tudo, olha que legal. Até aquela lá que eu chutei sobre o tempo de suspensão da carteira de habilitação do amador. Acertei. Mas foi meio chute, um chute calibrado. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse nosso simuladinho comentado. Na nossa plataforma de simulados, toda vez que você reinicia um simulado, novas questões do nosso banco de questões são selecionadas, balanceadas por assunto, tudo muito parecido com o que você vai ver no dia da sua prova. Fora isso, as animações e imagens que eu utilizei aqui para as explicações, como eu falei antes, são do nosso curso teórico de arraiz amador e motonauta. Temos cursos de mestre amador também e estamos desenvolvendo o curso de capitão amador. Por enquanto nós temos um curso muito bem avaliado de navegação astronômica. Um abraço e espero que tenham gostado.
Até a próxima!